Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 21 de abril e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar e hoje mais um Fala Baixada especial. Nós vamos conversar com o deputado estadual Alexandre Knoploch. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo prestígio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada. E antes da gente começar a conversar, eu queria, logo no começo do nosso programa, registrar aqui que hoje, além do Dia de Tiradentes, é também o patrono das polícias civil e militar, não é isso? É patrono da Polícia Militar e também é Dia da Polícia Civil. Verdade, Mauro, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Hoje é um dia especial, né? Eu falo que a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas em especial a Polícia Militar, talvez seja a principal instituição do Estado do Rio de Janeiro, porque um Estado como o nosso, se não tivesse a Polícia Militar para nos proteger no dia a dia, talvez hoje isso aqui já teria virado um local de caos, né? Então, parabéns a todos os policiais militares, aos policiais civis também, e dizer que muito me honra poder estar na LERJ lutando pelas pautas dessas polícias. Pois é, isso eu queria falar com o senhor a respeito disso. Porque a Assembleia Legislativa são 70 deputados e deputados dos mais diversos lugares do nosso Estado, né? Uhum. E com pensamentos diferentes, né? Posicionamentos diferenciados. Isso é que faz o parlamento ter a essência parlamentar, claro. A discussão e tal. Mas lá na Assembleia, as informações que a gente tem é que o seu posicionamento inaugurou um jeito diferente de se fazer política no plenário, principalmente. É o seu modo claro e direto de tratar as questões levadas lá por todos os deputados e discutidas no plenário. É correto afirmar isso? Mauro, na verdade, eu não sou um político profissional. Eu venho da iniciativa privada. Militava na questão ali do meu bairro, onde eu morava, né, da Tijuca, como presidente de uma associação, e não pretendo morrer político, não é a minha profissão. Eu acho que quando a gente resolve estar na política, a gente tem de fazer o que acha certo, e principalmente sem medos, sem rodeios. Isso é muito ruim. A gente vê muitos políticos profissionais que têm medo de falar o que acha, têm medo de fazer até o correto, porque acho que aquilo não vai levar à reeleição. Eu sempre digo que quem deu a minha eleição foi Deus. Então, quem vai tirar ou quem vai reconduzir é Ele. A gente vai fazendo o que acha certo. No caso do ex-governador, do governador afastado Wilson Witzel, o senhor teve uma atuação muito presente ali. Primeiro que o senhor participou, de alguma forma, do próprio governo Witzel, né? Da campanha do governador Witzel. E aí, duas perguntas. Qual foi a sua atuação durante o episódio do afastamento do governador e se isso decepcionou, a atuação dele enquanto governador se decepcionou muito? Mauro, a gente tinha uma sinergia muito na área da segurança pública, né? Até porque ele, antes de ser governador, ele morava numa área no qual eu também estava. Então a gente tinha algumas ideias ali convergentes na segurança pública. E foi nisso que a gente atuou muito. Eu não participava de outras áreas. Aliás, até me causava um pouco de desconforto. Me lembro um dia que nós estávamos no Palácio e eu tinha uma boa interlocução. A gente começava a entender algumas coisas que estavam acontecendo. E ao tentar até alertar, ele disse num tom de brincadeira que eu era um deputado de baixo clero que não entendia muito da política. Então, depois disso, a gente resolveu deixar um pouco de lado e seguir o caminho. Eu tenho respeito pela história dele como juiz, um cara que saiu de 1% e se elegeu, não é para qualquer um, mas, de fato, as evidências são muito fortes, né? Então, acredito que, infelizmente, não tem mais retorno. Eu votei favorável pela abertura do processo e também pela criação do Tribunal Misto. E espero que a verdade venha à tona
e a justiça seja feita. Agora, é correto dizer que o ex-governador Witzel, o governador afastado, ele se tornou uma pessoa mais arrogante depois de governador? Mais porque quem conhecia ele antes dizia que ele já tinha um tom, sempre já tinha um tom arrogante de ser, um jeito arrogante de ser. Mauro, eu não tenho como afirmar isso porque eu não tinha intimidade com ele antes. Aliás, eu também não tinha intimidade depois. Eu tinha uma relação franca. Eu não posso acusá-lo de nunca ter me recebido, sempre me recebeu no momento que eu achava que deveria ir lá conversar sobre qualquer coisa do governo. Esse acesso era livre, sim. Então, não tenho como afirmar se depois de eleito era, antes. Mas ele tinha ou tem, né, um jeito peculiar de ser, né, de uma altivez muito grande, talvez de uma autoafirmação muito grande, e isso acaba, para muitos, levando a questão de prepotência. E talvez possa, dentro do estado literal da palavra, ser prepotência, né? Mas não sei se anteriormente era. Agora, que ele de fato tem uma forma peculiar de tratar as coisas e as pessoas, isso não tem dúvida. Queria falar sobre a sua relação com os deputados. Por exemplo, você tem tido dificuldade na aprovação de projetos, de alguma da iniciativa, iniciativas inerentes do parlamento? Porque a gente sabe que, o nome já diz, né? O parlamento é para conversar, e quem não tem um bom relacionamento dificilmente consegue aprovar as propostas, as proposições. O senhor tem tido alguma dificuldade nesses 2 anos e pouco de mandato? Na verdade, todos os meus projetos foram aprovados. Sim. Até hoje. O único que foi um projeto de resolução, que era a CPI das universidades, esse não foi aprovado, teve até um embate muito acalorado, né, na Assembleia Legislativa. Naquela época, a gente queria a CPI por causa das questões orçamentárias, né? A UERJ com orçamento de 2 bilhões, e aí a UENF, a UESO. Só que veio a questão da pandemia e isso até perdeu um pouco o sentido, né? Agora, fora isso, todos os projetos foram aprovados, em projetos importantes para o Estado. A gente teve um projeto importante ali na época da pandemia, que fazia com que as agências de viagem, as companhias aéreas tivessem que estornar o dinheiro na integralidade àqueles que tinham feito compras. Nós conseguimos também garantir o abastecimento dos mercados, onde limitava a quantidade de compra de álcool em gel, de coisas, de produtos essenciais de limpeza, e isso conseguiu garantir o abastecimento, além do calendário Rio de Janeiro a janeiro, que foi feito antes do momento pandêmico, mas é muito importante para a gente divulgar o Rio de Janeiro no exterior. A gente tem um calendário oficial das atividades do Rio de Janeiro. A gente também teve agora o Alerta PRI, que talvez seja um grande legado, que ele vem a ser um projeto que dispara SMS quando crianças estão desaparecidas, quando são registradas o registro de ocorrência. Então, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Eu participei de bastante comissões, sempre tive um respeito da casa. Agora, é óbvio, tem deputados que têm muito mais cancha e também mandatos, né? E acabam tendo ali a sua vaidade exacerbada, né? Porque acreditam conhecer mais o parlamento, de fato conhecem, né? Mas acabam tendo um pouquinho de restrição aos novatos, né? Aos debutantes. Agora, esse projeto do PRI, as operadoras estão cumprindo a lei, as operadoras de telefonia? Então, a gente pediu essa semana para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros levantar se teve algum caso após a sanção da lei. As operadoras, elas, de uma forma até muito triste, porque isso não acontece nos Estados Unidos. Essa lei, ela vem de encontro a uma lei já existente nos Estados Unidos chamada Alerta Amber, que existe em 121 países. Então, lá quando uma criança desaparece e a mãe ou o responsável registra a ocorrência, você recebe uma mensagem no celular dizendo que aquela criança de nome tal, idade X, foi vista no último lugar em tal lugar e com a fotinho dela, né? Aqui está tudo sancionado, tudo aprovado, só que as operadoras dão uma de João sem braço. Elas fingem que não é com elas
Então agora a gente pediu o levantamento porque vamos intimá-las já nessa CPI que foi aprovada também, de minha autoria, de CPI das crianças desaparecidas, e também estamos entrando com uma ação na justiça para que obrigue já de imediato as operadoras passarem qual é o procedimento que a Polícia Civil tem que fazer para encaminhar as informações e eles dispararem o SMS. Então, a iniciativa precisa ser da Secretaria de Segurança. Na verdade, quando alguém está desaparecido, crianças, vai na delegacia da sua região, lembrando que não precisa esperar 24 horas, existe uma lei federal que desapareceu uma criança, ou qualquer um que seja, você pode registrar imediatamente, né? Após o registro, quando tem o registro de ocorrência, a delegacia da área informa a delegacia de descoberta de paradeiros de imediato, ela tem 2 horas para fazer isso, e a delegacia de descoberta de paradeiros manda essas informações para as operadoras. Então, o que está faltando agora é esse processo da delegacia de descoberta de paradeiros para a operadora. Coisa simples, eu mando por e-mail ou mando num sistema de vocês. Como é que é esse procedimento? E as operadoras acabam fingindo que não é com elas, porque, segundo elas, tem um custo. Mas a gente sabe que o custo é ínfimo diante dos custos que nós já temos como sociedade diante das operadoras. No Brasil, o custo de telefonia é o maior custo do mundo. Então, não cabe esse tipo de narrativa. Né? Agora, em razão do descumprimento por parte das operadoras, tem sanção prevista na lei? Tem, inclusive, além das multas, né, que podem ser aplicadas a elas, o juiz pode expedir, inclusive, a prisão dos gestores das operadoras. Então, a gente não quer chegar a esse ponto, né? A gente quer que as operadoras cumpram o que está na lei e comecem a divulgar. Eu acho que a gente vai, em breve, bem em breve, talvez no máximo em um mês, ter solução para isso. Estou conversando aqui com o deputado Alexandre Knoploch. Knoploch, queria perguntar a você, nesse caso dessa lei, que é uma lei super importante, você acha que o Estado do Rio, o governo do Estado, a Secretaria de Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, ela está preparada para fazer essa interlocução necessária? Que eu estou olhando aqui, parece simples. Uhum. O espírito da lei é simplificar. Mas eles estão preparados para comunicar, levar a sério? Porque a gente às vezes vê uma certa, não sei, moleza, um relaxamento por parte do próprio servidor público. Tem um amigo meu que diz que o serviço público foi feito para não dar certo. Às vezes você vai numa unidade de saúde, o tratamento chega a ser ridículo do cara da frente. Chega no hospital, quem regula a tua entrada no hospital não é ninguém da saúde, é o guarda. Hoje não tem oftalmo, não. Hoje não tem pediatra. O guarda, não, entra você. Isso é uma distorção no atendimento. No caso das delegacias também, em muitos casos, não. A gente conhece policiais e delegacias que funcionam muito bem, com muita atenção, mas muitos outros absolutamente descompromissados. O senhor concorda com isso? Mauro, concordo sim. Eu, particularmente, como eu venho da iniciativa privada, conforme eu te disse, eu tenho horror de fato ao setor público. É muito estranho para mim, hoje, estar ali na Assembleia Legislativa e ver algumas coisas, porque parece que quando se cria algo, se cria para não fazer. Tem lá o projeto de lei, ele é feito o projeto, é aprovado na LERJ, é sancionado, e depois aquilo parece que é só apenas um número. Tudo que eu fiz até então como deputado, inclusive nós fizemos um batalhão do Recon na Tijuca, o Tijuca Presente 2, eu não consigo ser apenas o autor da ideia, eu executo. Então eu vou atrás de container, vou atrás de cabina. Essa cabina está parada aqui. Eu posso pegar? Se conseguir um MUC, pega. Então a gente arruma um MUC, enfim. A Polícia Civil, nesse caso, ela é a maior beneficiada. Por quê? Qual o problema hoje da Polícia Civil? Ela tem o fato e ela não consegue chegar à conclusão do fato, porque as informações são muito escassas. Imagine você poder divulgar, né, ou compartilhar o seu problema com todos os cidadãos fluminenses, que é o que vai acontecer. Quando uma criança desaparece, eu vou poder informar a todos os cidadãos que aquela criança desapareceu. E com isso, pelo menos um
né, pode ter informação do seguinte: olha, eu vi essa criança agora há pouco. Então facilita muito o trabalho da Polícia Civil, né? Eu acho que sim, tem condições. Eu acho que o governador Cláudio Castro foi muito sensível a esse projeto. Ele, inclusive, teve uma sensibilidade que eu achei muito bacana. Quando uma criança desaparece, que não é no município do Rio, ela tem que ir à delegacia de homicídios da região para registrar o fato. Qual é a mãe que vai procurar uma criança desaparecida já tem que ir numa delegacia de homicídios, onde você já está antecipando um possível homicídio? Então, o governador determinou que após esse concurso que vai ter da Polícia Civil, se crie outras delegacias de descoberta de paradeiros pelo Estado, e aí a gente tire as mães dessa situação que já é constrangedora já de cara, né? Um outro assunto que eu queria falar ainda dentro da Polícia Civil, o senhor acha que a quantidade de delegacias de mulheres num estado com 92 municípios, a quantidade de delegacias de mulheres ainda é muito pouca? É muito pouca. Na verdade, a gente tem uma situação no estado do Rio de Janeiro muito grave. Achar que é ideologia ou que é besteira a questão do feminicídio e a questão das agressões a mulheres é, no mínimo, coisa de louco, né? Não é besteira. As mulheres, de fato, assim como as crianças, mas as mulheres, de fato, são vítimas muito de violência. Seja a violência física, como a violência também verbal, né? A violência moral. Então, temos poucas DEANs, sim. A gente precisa acolher e garantir segurança para as mulheres, e deixando aqui muito claro que o homem que faz isso não é macho em lugar nenhum, é um covarde, é um bobo, e geralmente os homens que fazem isso não têm essa coragem de fazer com outro homem, né? E sempre faz com mulheres e crianças. A gente está vendo aí agora o caso mais recente, né? Pois é, eu queria falar sobre esse caso. O caso do menino Henri, que foi, segundo as investigações até agora, assassinado, né? Qual é o seu entendimento a respeito desse crime específico? Mauro, eu sou cristão, eu tenho tentado manter a sanidade e o equilíbrio nesse caso, né? Mas o primeiro é o seguinte: esse rapaz que parece que cometeu tudo isso, né? O vereador Jairinho, primeiro que se cometeu, ele é um covarde. Ele, por exemplo, não aguenta 3 minutos de porrada com ninguém. Né? Só basta ver pelo corpinho dele ali, mirrático. Mas como talvez queira mostrar que é macho, faz isso com as mulheres que estão com ele, fez isso com uma criança indefesa, uma criança de 4 anos. 4 anos. E a violência também moral que ele fez com essa criança, psicológica, a criança perguntar, mamãe, eu te atrapalho, isso é de uma covardia. Isso é de uma covardia que talvez nós não tenhamos no nosso ordenamento jurídico uma pena justa para um cidadão que comete um ato como esse. E lembrando que também não é só ele, né? Eu passei a minha infância inteira morando com a minha mãe, e minha mãe sempre foi uma leoa, mexeu com os filhos, ela estava sempre disposta ali a qualquer coisa. Como é que uma mãe permite, né, um ato desse? Como é que uma mãe deixa o seu filho ser violentado com qualquer violência e deixa para lá? Será que a sede por poder, a sede por bens é maior do que um amor ao filho? Realmente eu não consigo entender. Você enxerga ali um estado de cumplicidade dos dois, né? Na verdade, um atendia o outro dentro dos seus interesses, né? E aí, de fato, por serem dois desequilibrados, talvez a criança atrapalhasse, porque a criança envolve carinho, envolve amor, envolve respeito, envolve honestidade, tudo que eles não tinham ali, né? Deputado, o senhor é a favor da prisão perpétua ou da pena de morte para casos hediondos como esse? Eu sou a favor da prisão perpétua. A pena de morte eu não sou a favor, como eu disse, eu sou cristão e não acho que caiba o homem decidir pela morte de ninguém. Mas a prisão perpétua, sem dúvida. E se a gente conseguir fazer uma prisão perpétua com um pouquinho de trabalho e de sufoco para um caso como esse, não vai ser ruim, né? O preso trabalhar, é a tua opinião? A nossa Constituição veda, né, o trabalho obrigatório, mas deixar uma pessoa no cárcere gastando dinheiro público, né,
e não retribuindo nada para a sociedade, é uma loucura, até porque a gente tem presos que têm condições de trabalharem em situações importantes para o estado do Rio de Janeiro. A gente tem obras inacabadas, a gente tem instituições precisando de reparos, a gente tem lá eletricistas, tem bombeiros hidráulicos, tem tanta coisa que poderia ser feito, inclusive abatendo a pena deles, ganharem salário para eles para poderem manter as suas famílias. Então a gente tem a Fundação Santa Cabrine, que é o órgão hoje que tenta viabilizar isso, mas infelizmente a gente tem políticos que acham que não, que quem está ali é um coitado, é um desassistido, que tem que ficar lá pensando e esperando cumprir a pena. Eu sempre falo o seguinte, o trabalho ele ressocializa. Achar que o preso lá na cadeia, ele não tem que trabalhar, tem que ficar daquele jeito, ele vai se tornar um preso pior. E a única certeza do preso hoje é que ele volta para a rua. E a pergunta é, a gente quer que ele volte melhor ou pior? Se ele voltar pior, o problema é nosso. Quem vai pagar com isso somos nós mesmos. Se ele voltar melhor, melhor para nós mesmos. Então, o trabalho é muito importante. A Bíblia já diz que o trabalho edifica o homem, então nós temos que incentivar que esse tipo de ações aconteça no sistema carcerário do Rio de Janeiro. Já sei que ele não pode trabalhar, que a lei veda e tal, mas aprender poderia, né? Tem uma FATEC, por exemplo, num presídio, ensinando o preso, o encarcerado, se profissionalizar em alguma coisa que ele goste, fazer uma pesquisa prévia do próprio. Se tivesse que aprender alguma coisa desses 5 ofícios aqui, ou 10, ou não sei o quê, o Estado tem condição de prover isso. Claro, e Mauro, eles na cadeia, eles aprendem cada coisa, eles fazem condutor de fio com quentinha, com aquela marmita, né? Eles conseguem fazer com que drogas, celulares cheguem de forma mais inesperadas possível. Então eu acredito que uma FATEC, por exemplo, ali, já que eles têm essa criatividade, vamos utilizar a criatividade para o lado bom. Né? Vamos fazer com que eles se transformem em profissionais, até porque no dia que eles voltarem para a rua, eles de fato tenham uma profissão e possam exercê-la com toda dignidade e com eficiência. Né? Deputado, queria pedir licença por alguns segundos para o nosso intervalo e propor que já no segundo bloco nós possamos falar dessa CPI que o senhor conseguiu aprovar lá na Alerj. Estou conversando aqui com o deputado estadual Alexandre Knoploch. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Alexandre Knoploch. Deputado, queria falar sobre essa CPI que o senhor conseguiu aprovar e fala das crianças desaparecidas. Não é? O senhor tem dados, pesquisa a respeito disso, né? A gente tem um número alto de crianças desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. Estima-se que em média 20 crianças por mês são desaparecidas. Óbvio que a gente tem em média metade conseguem ser localizadas e a outra metade não. Mas o que nos chama a atenção é a quantidade de crianças desaparecidas na Baixada Fluminense. O caso mais emblemático das 3 crianças em Belford Roxo, né, é essa que chamou a atenção da imprensa, mas não é o único. A gente tem diversos casos de crianças na mesma faixa etária que desaparecem. Então, o que está acontecendo? Né? São vítimas do tráfico? São vítimas do tráfico de órgãos? São vendidas para outros pais, para outros países? Enfim, ninguém sabe. Então a gente precisa se debruçar de fato nesse problema. Mauro, não existe dor maior para um pai do que um filho desaparecido. É pior do que a morte de um filho. Porque a morte você sabe o que aconteceu, você faz o luto, você vive o luto, só que o desaparecimento não tem isso. A gente tem mães que têm filhos desaparecidos há décadas e não sabem o que aconteceu com o filho. O que aconteceu com o meu filho? Será que ele existe ainda? Será que ele está vivo ainda? Será que ele está bem?
Então, são perguntas que não calam, não... Olha, os pais, né? A gente sempre fala mãe, o pessoal fala, mas os pais, mas as mães em especial, a mãe, a gente sabe que o amor de mãe é inigualável, né? As mães, principalmente, não conseguem continuar a vida delas sem uma resposta. Então, a gente precisa encontrar respostas para o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro na questão de crianças desaparecidas. Precisa ter um setor, um órgão, uma delegacia especializada disso, mas com estudiosos que acompanhem, com meios investigatórios, né? Porque os meios também é uma dificuldade para a investigação aqui no nosso estado, né? Na verdade, hoje a gente tem a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, comandada pela doutora Ellen, que ela, inclusive, foi premiada já em diversos locais do mundo e no Brasil. É uma pessoa que conhece muito bem essa situação. Agora, a Polícia Civil, no modo geral, ela tem um déficit de pessoas, né, de material humano muito grande. A gente sabe que o Rio está no regime de recuperação fiscal, todo dia se aposentam policiais civis e o material humano é muito pequeno. Então, eles fazem um trabalho quase milagroso para conseguir elucidar alguns casos. A gente precisa urgente de concursos na Polícia Civil, de pessoas que queiram trabalhar com isso, né? E também, dessa forma, a gente expandir esse conhecimento para todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje o conhecimento ele acaba ficando restrito à capital. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros só tem jurisdição na capital, não tem jurisdição nas outras regiões. E é isso que a gente tem que mudar, criar núcleos em outras regiões com essa qualidade para conseguir ter um êxito maior. Só na capital? Só na capital. Sequer na região metropolitana? Não, só na capital. Tanto é que essas crianças da Baixada estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Agora, deputado, o senhor vê alguma relação, por exemplo, quando a mídia começa a bater, falar insistentemente, a produção tem alguma ligação com o andamento processual ou da investigação, quando a mídia não abandona aquele caso e começa a bater, o senhor tem alguma ligação com o sucesso da investigação? Não tenho dúvida. E isso não é uma má-fé de quem investiga, né? Inclusive o próprio parlamento, o próprio executivo, quando tem a imprensa cobrando, a imprensa fiscalizando e a imprensa pedindo os resultados, é óbvio que aqueles que estão ali não querem ficar naquela bola da vez da imprensa e acabam acelerando aquele processo. Então eu acho sim, e tem que cobrar. Eu acho que a imprensa tem que fazer o papel dela, óbvio, com respeito e também sem mentiras. Isso acontece muito, às vezes a gente vê injustiças acontecendo. Eu até, se me permite, Mauro, eu vi esses dias numa rádio falando, os parlamentares estão andando com veículos blindados e estão rodando muito, mas as sessões são virtuais. Primeiro, lembrar que o parlamentar não vive só de sessão plenária. O parlamentar tem muitas demandas ao longo do dia, né, não só de visitar locais, mas de fiscalizar locais também, e das próprias comissões e tudo mais. E segundo, que essa questão de carro blindado, eu, por exemplo, tenho carro blindado porque não só sou vítima de diversas ameaças, como também eu vou para cima muitas vezes em situações que cabe um parlamentar ir e que antes não ia porque tinha medo. Então, eu não posso entrar numa área pública que é de fiscalização, que é de confronto e ter medo. Se for para ter medo, eu volto ali para a área que eu estava antes, que era a área de tecnologia, que o máximo que a gente enfrentava eram hackers que estavam do outro lado do mundo, né? Então a gente tem que fazer o trabalho com muito respeito às pessoas, respeito às instituições, mas não pode prevaricar. Acho que hoje um dos maiores problemas do poder público é prevaricar, ou seja, deixar de fazer quando vê algo errado. Queria falar um pouco sobre a atuação ainda nessa área da polícia, dos peritos, né, da perícia técnica. Em vários episódios, eles têm tido uma atuação brilhante, mas em muitos outros a atuação fica restrito a
falência múltipla dos órgãos, ou não identificam o fato em si, não é? Ali no próprio Instituto Médico Legal. Você acha que o Instituto Médico Legal precisa de mais apoio, de mais recursos, inclusive recursos humanos? E se não tem, por que não tem? Lembrar que o histórico recente do IML, né, Fernando Peixoto, que é o IML do Rio, é um histórico de complicações. A gente teve já médicos, e aí isso não foi nessa gestão, a gente está falando de 15 anos atrás, né, mas tivemos médicos que denunciaram esquemas de corrupção graves lá dentro e que tiveram que entrar no programa de proteção à testemunha. Técnicos de necrópsias que inclusive foram assassinados porque participaram dessas denúncias, né? Então, isso ainda no IML antigo ali perto da Praça da Cruz Vermelha. Esse IML novo, ele já está sucateado. E óbvio que a gente também seria injusto botar a culpa na gestão da Polícia Civil, porque não é. A gente tem um Estado, um regime de recuperação fiscal, um Estado falimentar, que, aliás, muitas vezes, isso é uma das coisas que eu brigo muito, parece que os políticos aqui não fazem questão de trazer dinheiro novo para o Rio, querem continuar vivendo da mesma forma, só que o mundo mudou, o Rio também mudou, a gente precisa trazer dinheiro novo. Viver só de royalty de petróleo e só do ICMS das coisas que já tem, não dão certo. Mas, enfim, a gente tem ali uma questão muito carente de material humano, mais uma vez. A gente tem poucos médicos legistas. Quando você vê algumas regiões sem médico legista, Teresópolis estava com esse problema. Estava com o IML fechado. Mas por quê? Porque não tem médico legista. E aí não tem milagre, não tem o que fazer. O chefe de polícia não consegue pegar um médico comum e transformar ele em médico legista. Não tem médico legista formado. Exatamente. Ele não formou legista. Não tem. Ele formou pediatra, formou primeiro médico, clínico geral. Na verdade, o médico legista, qualquer médico pode fazer o concurso para a Polícia Civil, né, de médico legista, e lá tem um curso de formação. Sim. Na verdade, não abriu o concurso para isso. Então, a gente tem uma defasagem muito grande, não tem médicos legistas. Nem concurso, nem nenhuma contratação, né? Mesmo que não seja concurso. Mas a função específica do médico legista é uma função de carreira, né? Então, ele, na verdade, ele é um policial civil da polícia técnica, né? Polícia técnica científica. Então, não tem jeito, tem que abrir concurso, inclusive para técnico de necrópsia, para auxiliar de necrópsia, cada um tem sua função ali, e a gente não tem. Então, o que se tem hoje é um número muito pequeno de peritos dessa área, e é óbvio que quando tem um número pequeno, você acaba negligenciando diversos casos, você acaba atuando nos casos mais importantes. Agora, recentemente, durante a pandemia, ficou muito evidente alguns setores mais dedicados que outros. A área médica, não precisamos falar, né? Que a dedicação de médicos, de técnicos, de enfermagem, pessoal geral dos hospitais, estão muito sobrecarregados. E aí agora a gente começou mais recentemente a ver uma participação mais atuante na área do acolhimento na parte da vacinação. O primeiro a levantar e se colocar à disposição e abrir os quartéis para a vacinação foi exatamente o Corpo de Bombeiros. Eu tive a oportunidade de me vacinar e tive um atendimento espetacular. Desde a portaria até a hora da vacinação, com explicação, com o médico presente, com o oficial superior, um major, um capitão, acompanhando. A Polícia Militar a gente não viu a abertura de quartéis com esse objetivo. Poderia também, você concorda? Eu acho, Mauro, que pelo menos o HCPM poderia, que é o Hospital Central da Polícia Militar, e as policlínicas, né? Diferente do Corpo de Bombeiros, que acabam tendo um pouco das funções mais de resgate, mais de salvamento, e aí mais ligado à saúde, o policial não está preparado para isso. E hoje, com o problema de segurança pública que nós temos, se a gente começar a utilizar policiais que são agentes de segurança pública para ficar vacinando, a gente vai ter ali uma defasagem nas ruas. Mas acho que a área médica da Polícia Militar, que é grande, né, poderia pelo menos estar vacinando os próprios policiais, né, e isso já abriria também espaço em outras áreas.
Mas eu acredito que a gente poderia ter outros setores ajudando. Eu gosto de dizer que a pandemia é muito injusto as críticas, seja ao presidente, seja ao governador e seja aos prefeitos, né? A gente sabe que para qualquer problema, você se baseia em algumas coisas para você agir e tomar uma decisão. A primeira são informações. Quais são as informações que eu tenho para tomar uma decisão? E isso seja numa concepção militar ou numa concepção de negócios, de empreendimentos, quais são as informações que eu tenho para tomar uma decisão. E a outra são os casos de sucesso. Quem já fez algo parecido, já deu certo, eu vou replicar. Na pandemia a gente não tinha nada disso. A gente não tinha informações e a gente não tinha casos de sucesso, porque todo mundo passou pela mesma coisa ao mesmo tempo. Então, cada gestor foi tomando as decisões que achava certo. Então, é difícil você culpar alguém que toma uma decisão sem ter informação e vai quase que pelo feeling, né? Então, eu acho que, no modo geral, os governantes eles estão se dedicando ao máximo. Nenhum governante quer que pessoas morram ou que ele deixe de ter arrecadação. Cada um toma uma decisão. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas convicções com relação à pandemia, mas seria injusto eu falar que as minhas convicções são certas estando no parlamento que não precisa tomar decisões igual ao executivo, né? Recentemente, ainda essa semana, o secretário de Estado da Saúde, o médico pneumologista, Carlos Alberto Chaves, deu uma declaração dizendo que ele não faz política na saúde, ele faz política de saúde. O senhor concorda com isso? Olha, eu tive pouco contato com esse secretário. Acho ele até uma figura meio caricata, né? Mas eu tive pouco contato, é muito difícil você analisar as ações de um secretário que só está cuidando de um viés que é a pandemia, que aliás todos os secretários estão fazendo isso, né? Hoje eu vejo ele, inclusive, no helicóptero, parece que ele é piloto de helicóptero também, né? Levando as vacinas, enfim, isso aí é a forma dele trabalhar, eu respeito. Agora, a gente precisa vacinar as pessoas. Se vai continuar o Chaves, né, que é o secretário de saúde, se vai de fato ser trocado, como se especula, independente de quem é, tem que focar a gente em vacinar logo as pessoas. A gente precisa sair disso, Mauro. O estado do Rio de Janeiro não suporta mais a forma que está. A restrição que é feita está sendo muito nociva ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a arrecadação do Rio de Janeiro é péssima. A gente precisa arrecadar para botar, inclusive, na própria saúde, para poder retomar a geração de empregos, o crescimento, porque senão a gente vai ficar sempre escravo do governo federal e o governo federal, de alguma forma, vai poder sempre ter a barganha disso. A gente precisa ter a autonomia como alguns outros estados já têm. Deputado, queria pedir licença por mais alguns segundos para o nosso break e propor que no próximo nós possamos conversar sobre um assunto que tem muito parlamentar que não gosta de falar, outros não, mas eu espero que o senhor fale claramente, que é a relação de governo, né, dos dois palácios, do Palácio Guanabara com o Palácio Tiradentes, que é a sede da Assembleia Legislativa. Estou conversando aqui com o deputado estadual Alexandre Knoploch. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando aqui com o deputado estadual Alexandre Knoploch. Deputado, a relação governo, governador Wilson Witzel, governador afastado, com a Assembleia era um. O vice-governador, no exercício da governadoria, inaugurou um jeito mais próximo da Assembleia Legislativa, isso é fato? A gente tem um diálogo hoje mais aberto com o Palácio Guanabara, né? Mas também tem de se deixar claro que o nosso
vamos dizer, o nosso coordenador, né, o presidente André Ciliano, ele é muito habilidoso, ele entende bem as demandas dos deputados e consegue fazer isso com grande maestria. E o governador Cláudio Castro, assim como seus secretários, eles têm um entendimento que é preciso conversar. Não se governa sozinho nada, né? Então, acho que isso tem sido bem exitoso no momento. O senhor acredita que está perto da solução final do caso do afastamento do governador Witzel, não é isso? O senhor arriscaria um prognóstico? Acha que ele deverá ser cassado? Acho que é muito difícil isso não acontecer. Eu não sou membro do Tribunal Misto, a gente tem ali 5 deputados e 5 desembargadores, mais o presidente do tribunal, que vão avaliar ali a defesa. Pelo que eu vejo, e aí as informações que eu tenho são as mesmas que você tem, que a sociedade tem, parece ser muito difícil, né, se reverter isso. Vamos ver, talvez até numa situação o governador possa até renunciar para não perder os direitos políticos, né? Eu espero só... tem essa possibilidade, então? Porque se ele renunciar... A lei faculta isso? Faculta, ele não perde os direitos políticos. Sim. Né? Então, acho que talvez possa ser um caminho para ele não perder os direitos dele, mas o que eu espero é que tenha fim logo, né? A gente passou metade dessa legislatura debruçada no impeachment. E isso é muito ruim para o Rio de Janeiro, é muito ruim para a sociedade precisa saber quem é o seu governante e precisa trabalhar em conjunto para que as coisas deem certo. Pois é, esse caso, por exemplo, uma solução que vem se arrastando, né, para finalizar. Acho que o Brasil tem muitas leis e muitos obstáculos a serem vencidos, né? E eu tenho um costume de dizer que os legisladores, os deputados federais e senadores, incluíram no ordenamento jurídico brasileiro 2 palavrinhas que pareciam, a mim me parece, que foram colocadas ali exatamente para a salvaguarda dos próprios autores daquela lei, das leis. As palavras são: cabe recurso. Só concorda com isso, não? Torna o processo praticamente interminável. E quando ele está perto de terminar, ainda tem outro que é recurso, que é o tal do recurso infringente. Tem os embargos infringentes. Eu acho de fato que o Brasil tem muitos recursos, né, no ordenamento jurídico. Mas também tem muitas injustiças feitas no judiciário, né? Talvez seja por isso que tenha tantos recursos. Talvez quando a gente conseguir ter um judiciário, principalmente nas instâncias inferiores, né, mais justos, a gente não precisa ter tantas chances de reverter ali aquela decisão tomada anteriormente, né, tantos recursos. Mas, de fato, a justiça brasileira sempre cabe um recurso, né? Na relação das drogas, por exemplo, né, a gente vê em grandes centros, aqui no Rio de Janeiro não foge, né? Praças que deveriam ser para uso das famílias, a gente vê um time de usuários de drogas tomando conta das nossas praças e com a ronda policial no entorno. O policial já não... Ele vai para a delegacia, o sujeito assina um termo circunstanciado, é liberado. Mauro, eu acho que tem 2 questões. A primeira questão é que o brasileiro, e aí o fluminense, no modo geral, a educação dele é péssima. Ele tem um egocentrismo de achar que o eu é mais importante que o nós muito grande, né? Isso acontece em qualquer coisa. No ônibus, no transporte público, onde uma pessoa faz algo e não quer saber se incomoda o outro, por exemplo, sentar no meio do trem, sem querer saber se o outro vai ter que pulá-lo, como a gente vê, né? Ou numa praia que vai com uma caixinha de som e bota o som que ele acha conveniente para ele, mas numa altura altíssima, e os outros são obrigados a ouvir isso também. E nessa questão das praças é a mesma coisa. Muitos usuários de droga acham que os outros, por exemplo, têm que sentir o cheiro da maconha que ele está fumando. Eu sou totalmente contra drogas. Para mim, o usuário de droga, ele tem que primeiro ter o respaldo do Estado, caso ele queira tratamento, mas se ele for pego, ele deveria ter, de fato, uma punição exemplar. Coisa que na nossa justiça não tem. O policial não leva, e aí vem essa questão, o policial não leva, porque
você pega um usuário de drogas, você leva para a delegacia, primeiro você perde o setor que cobre aquela região para fazer a segurança, porque o setor está na delegacia registrando a ocorrência. Aquele rapaz, ó, aquela menina que estiver ali, vai assinar um termo circunstanciado e vai embora. Né? Então, não vai dar em nada. No máximo, se ele for prestar um serviço público, ele vai ter ali algum problema com isso. Mas o fato é que não dá em nada. E o pior, já sabendo que não dá em nada, o brasileiro, ele sabe que a Receita Federal do Brasil é a receita mais inteligente do mundo. Mas por que a mais inteligente do mundo? Porque o brasileiro sempre acha uma forma de burlar a Receita Federal. É verdade. Né? A Receita Federal dos Estados Unidos é mais simples porque as pessoas entendem qual é a regra. E aqui, com a questão das drogas, também acontece isso. Porque já entendendo essa regra, o que muitos traficantes fazem? Eles andam com um pouquinho só de droga, um pouquinho de trouxinha só para vender aquilo ali. Caso alguém queira mais, ele faz uma pré-reserva, vai no seu estoque, pega mais e leva. Ou seja, se em algum momento ele for abordado, ele é só um usuário, porque ele está com um pouquinho ali que não caracteriza de fato o tráfico de drogas, né? Então, esse jeitinho brasileiro funciona para tudo, funciona inclusive para situações como essa, e eu acho que a gente deveria rediscutir a questão das drogas no Brasil. Mais uma vez, aquele usuário, ninguém está livre de ter na sua família um usuário de drogas, ninguém. Eu tenho 2 filhas, inclusive minha filha pode ser. Eu não estou me eximindo disso. Agora, o Estado tem que dar condições para ela querer sair dessa vida, coisa que também hoje em dia não dá. Né? Então a gente não tem um Estado que dê a possibilidade de sair do mundo das drogas e também um Estado que não pune, ou seja, deixa Deus dará. Triste demais, né, deputado? Verdade. Deputado, infelizmente nós chegamos no final do nosso programa. Estou muito feliz de poder receber o senhor aqui, muito honrado. Obrigado. Quero colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado a todos que nos assistiram e espero poder contribuir cada vez mais com Fala Baixada, com a Baixada Fluminense e com o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Alexandre Knoploch. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.